tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Universo Materno Infantil, com Doce de Lente Fotografia, Monique Abdala. O nosso tema hoje é sexualidade na maternidade. Lembra do episódio que a gente fez com a doutora Rafaela Menin, falando de sexo antes, durante e depois da maternidade? Hoje nós vamos aprofundar esse assunto e eu tenho o prazer de receber aqui a Jordana Medley. Ela é terapeuta sexual e especialista em sexualidade feminina. Bem-vinda, Jordana. Obrigada, Monique. Poderia se apresentar pra gente, por favor? Claro. Eu trabalho com sexualidade feminina há 9 anos. Antes disso, eu fui bancária, era gerente de business no Banco Santander e sou pós-graduada em mercado de capitais derivativos. Mas minha vida vivia muito chata, eu vivia muito doente, eu saí do banco. Com a minha saída, nasceu a Lune Paixão, que é a minha empresa e uma boutique sensual lindíssima que tem aqui em Belo Horizonte. E com o surgimento da Lune eu passei a estudar e me especializar em sexualidade humana. Então hoje eu sou terapeuta sexual, instrutora de pompoarismo, certificada em massagem tântrica, coach em relacionamentos, pós-graduada em sexualidade humana e terapeuta sexual. Há mais de 9 anos eu venho transformando a vida de mulheres através do autoconhecimento sobre o prazer feminino, O prazer liberta. Gente, antes de começar com as nossas perguntas, eu queria recomendar o trabalho da Jordana. Vale muito seguir o perfil dela. Os serviços que ela presta, as palestras, os chás que ela frequenta e a boutique maravilhosa que ela é dona. Todo mundo tem que conhecer e prestigiar. Jordana, vamos começar falando das mudanças físicas e emocionais que acontecem frequentemente com as mamães após a maternidade. O que você pode nos contar a respeito da sexualidade nesse momento? Bom, uma mulher quando se torna mãe, muitas mudanças ocorrem, tanto fisiológica quanto emocionalmente, Durante o parto é liberada uma descarga hormonal muito grande e também durante o processo de amamentação. Então essas modificações hormonais e fisiológicas fazem com que a mulher muitas vezes se desconheça. Muitas mulheres, quando se tornam mãe, olham para o espelho e não estão habituadas a verem aquela imagem, Muitas mulheres, quando se tornam mães, têm partos que são muito complexos, independente da via de parto, se vaginal ou cesáreo, podem ser geradas cicatrizes nesse corpo. E como que a mulher lida com isso? Ninguém prepara ela para esse novo personagem, Além disso, essas modificações fazem com que a libido da mulher fique na criança. O que é libido? Libido é pulsão de vida. Libido é aquilo que move a gente em direção à vida. Libido não é apenas desejo sexual. Libido tem relação com prazer, principalmente o prazer de vida. Quando uma mulher se torna mãe, a libido dessa mulher, que normalmente está focada no trabalho ou focada na parceria afetivo-sexual, focada no marido, vai toda para a criança. Por quê? Aquele bebezinho gostoso precisa de dedicação exclusiva da mãe. Só que muitas das vezes a mulher não percebe isso. A natureza é muito perfeita. Então, em média, até o 2º ano da criança, faz com que a mãe esqueça completamente do marido e foque no bebê. Porém, se essa mãe for uma mulher casada, estiver num relacionamento, ela quer sim continuar ao lado do seu parceiro. Então é muito importante comunicar ao parceiro essas modificações. O corpo do homem não se modifica durante a gravidez. A mulher, quando engravida, ela vai começando a se tornar mãe. O homem só se torna pai depois que o neném nasce. Isso é muito diferente e as pessoas muitas vezes não percebem. Além de tudo isso, tem as questões emocionais e de estresse. É muito comum, nos primeiros meses da criança, a mãe não dormir. Tem que dar de mamar a cada 2 horas, Então a rotina fica completamente alterada. Exatamente, Às vezes até menos. E além disso, as mães perdem muito sono. É fundamental que um adulto durma pelo menos 7 horas por noite. Que mãe que consegue ter uma noite inteira de 7 horas? Então essa ausência de sono faz com que o corpo feminino fique muito mais estressado. Além de toda a exaustão física, de ter que trocar o bebê, de dar de mamar, de arrumar a casa. Da insegurança que esse momento traz com um serzinho tão pequeno, Exatamente. E eu acho que esse momento ele é fundamental da comunicação do casal. Igual você falou que o pai só vira pai quando ele vê aquela criança, E eu vejo isso muito aqui no estúdio, a gestante vem fazer o ensaio dela e o pai não é tão conectado, Porque para ele ainda não mudou muita coisa. Como que funciona de uma forma mais assertiva, se é que isso existe, essa comunicação no casamento? Como que eu explico para o parceiro
o que eu tô passando, que o problema não é com ele, e como que a gente faça ele entender também que a gente está num momento de mudança, que a gente precisa de ajuda. A comunicação é algo muito importante dentro do relacionamento, independente se o casal, né, é pai e mãe ou não. E é um dos problemas maiores que se tem, porque muitas das vezes a gente não confirma a nossa mensagem. O que isso significa? A maioria das vezes que a gente escuta algo atravessado do nosso parceiro, ou que o nosso parceiro fica chateado com algo que a gente fala, tem a ver com o fato de a gente não entender aquilo que foi dito, né? Então, costumeiramente, a gente fala uma coisa, a pessoa escuta outra coisa. E a gente acha que ela entendeu e fica com raiva. Só tem que... O que a gente queria dizer era o caminho do meio, né? Era uma outra mensagem. Então, primeiro, confirmar a mensagem. Toda vez que você escutar algo que, isso aqui me deixou chateada, confirma. Amor, foi realmente isso que você quis me dizer quando você disse aquilo? A maioria das vezes a resposta não foi. E a gente ficou chateada à toa, ficou emburrada e a gente quer se vingar. Exatamente. E aí é importante ensinar isso para o parceiro também. Principalmente no momento de maternidade, porque novamente o homem se torna pai depois que a criança vem. A mulher, o corpo dela está sendo todo modificado. Muitas mulheres às vezes não partilham isso com seus maridos, então tem que conversar. E fundamental, tem que ser mantido o momento de casal, né? Muitos casais acabam não fazendo isso quando vem o neném, né? Nos primeiros meses é quase impossível. Ai, que lindo seria uma vez por semana poder sair para jantar. Ô, gente, né? Eu não sou mãe ainda, mas é ciente para todo mundo que um recém-nascido demanda muito tempo. A rotina daquela casa inteira tem que se adaptar àquele novo ser, né? Principalmente quando é o primeiro filho, né? Os outros filhos tendem a ser um pouquinho mais fácil, mas nem sempre é, porque cada bebê é de um jeito também. Então, ter essa partilha, ter essa comunicação aberta, parar momentos e conversar, seja no café da manhã, no almoço, no jantar, expor aquilo que está sentindo, né? Conversar com o parceiro sobre as demandas. Amor, eu preciso que você me auxilie nisso. Amor, eu preciso de colo, eu tô exausta, vem cá me dar um cafuné. Muitas mulheres hoje têm muito receio de exporem a sua fragilidade. Quer abraçar tudo e dar conta de tudo, exatamente, o que é humanamente impossível. Não tem como, né? Tem que ser a Mulher Maravilha, não tem que dar conta, mas minha amiga dá conta. Não, amada, sua amiga não dá conta. Ela só não te conta a verdade sobre ruim. As coisas, exatamente. Porque nós somos ensinadas a sermos superpoderosas e não tem que ser assim. Tá tudo bem sentir dor, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem ficar desesperada por não saber o que fazer com aquele bebê chorando. E uma outra coisa que precisa ser falada, tá tudo bem, inclusive não gostar de ser mãe. Eu tenho muitas clientes que se sentem extremamente julgadas pelo fato de eu amo meu filho, eu amo minha criança, mas se eu pudesse, o papel de mãe eu não exercia, porque dá muito trabalho, é muito cansativo, e eu não posso falar isso numa roda de mães, porque senão eu sou muito julgada. E só te cortando, é quando as pessoas falam, mas você não trabalha? Você é só mãe? Tem trabalho maior que esse? Mãe? Tudo que envolve cuidar de uma criança. Então, eu vejo esse julgamento nas minhas clientes aqui. E teve uma vez, sempre que é cliente que vem pela primeira vez, eu peço os dados para o contrato. E entre as perguntas está a profissão. E ela colocou mãe. Eu achei tão bonito, tão lindo, porque realmente é um trabalho que exige muito e que devia ser valorizado. Mas eu queria saber como que a gente faz, como se eu já fosse mãe, né? Mas eu estou me preparando para o futuro, para retomar essa vida sexual após a maternidade, ali, após o resguardo. Né? Eu não passei por isso ainda, mas eu me colocaria no lugar assim, tô me achando estranha, o corpo ainda não voltou, como que a gente vai tentar ser sexy, como que a gente vai tentar fazer aquele clima de conquista no momento desse, e você vai ter ali, sei lá, uns 20 minutos antes da criança chorar, pensando que o bebê tá no quarto do lado. Eu imagino que deve ser um momento tenso pro casal.
É complexo, mas tem solução. O que é muito importante? Principalmente as mulheres que tiveram parto vaginal, mas mesmo o parto cesáreo, né? Há algumas influências no assoalho pélvico. Afinal de contas, foram 9 meses, né, daquele corpo gestando aquele serzinho. Então foram 9 meses de um peso extra em cima da musculatura pélvica. Então, independente da via de parto, essa musculatura, ela pode ter sofrido algumas alterações. Então, quem puder consultar-se com uma fisioterapeuta pélvica, principalmente no pós-parto, é muito importante. A fisioterapeuta, ela vai passar exercícios específicos para o teu retorno. Quem não puder se consultar com uma fisio, o que é interessante saber e fazer? Massageamento na região pélvica antes de retomar a dinâmica sexual, porque principalmente no parto de via vaginal pode-se ter aquele cortezinho para facilitar a passagem do bebê, e na cicatrização pode deixar a região muito tensionada. Então pensa só, você passou pelo menos uns 2 meses e meio a 3 meses sem prática sexual, se recuperando do parto. Aí de repente, vou dar hoje. Não vai não, né? Porque não é tão simples assim. O corpo não está habituado, né? Seu cérebro passou 3 meses sem enviar informação neural para sua pelve, avisando que vai ter festa no parquinho. Então, é fundamental fazer massageamento com um bom lubrificante íntimo à base de água, ou mesmo com óleo de coco. Você pode introduzir o dedinho dentro da vagina e fazer movimento circular. Pode também massagear o períneo com os dedões. Isso vai facilitar. Outra coisa fundamental no retorno da dinâmica sexual pós-parto: lubrificante à base de água. Não vá ter uma relação sexual depois do parto sem lubrificante. Por quê? Se você estiver amamentando, você vai ter um aumento muito grande de prolactina e principalmente uma diminuição de estrogênio. O corpo feminino com estrogênio diminuído vai ter uma dificuldade na lubrificação natural. A vagina perde a capacidade elástica. Uma coisa interessante, antes da gente seguir falando aqui das gravidinhas. Adoro. Muita gente não sabe, a vagina cresce durante a prática sexual, né? Os meninos crescem... A minha cara de surpresa, gente. Muita gente desconhece. Os meninos, eles vão crescer pra fora, né? Então a gente vê. Que cruzão maravilhoso, né? Dá uma alegria assim de lembrar. E aí, todo mundo tá vendo que o pênis fica mais robusto, né? Tanto em comprimento quanto em diâmetro. A mesma coisa ocorre com nós mulheres. Só tem que nós crescemos para dentro. Não sabia. Menina, quando o corpo da gente fica excitado, a vagina em repouso, ela fica assim, ó, fechadinha. Aí quando a gente excita, ela dilata, ou seja, ela fica mais larga e ela se prolonga. O útero quase que faz uma curvinha para o canal vaginal ficar mais longo e caber o pênis, que está aumentado também. A natureza, ela é muito perfeita. Só tem que, quando a gente passa muito tempo sem dinâmica sexual, quando a gente vai retornar, essa capacidade elástica pode estar comprometida. A baixa estrogênica compromete também essa capacidade. A fisioterapia, então, ajudaria nisso? Ajuda muito. E a conversa com o parceiro que você falou vai ajudar nesse momento, porque ele vai falar, mas você precisa de um lubrificante? Vai achar também que tem problema ali, e é tudo físico. É tudo fisiológico, né? Então, o lubrificante não tem a ver com a ausência de tesão, né? As mulheres, independente da faixa etária, independente de pós-parto ou menopausa, ela pode sim estar morrendo de vontade e não lubrificar. Se ela tiver com alguma alteração, se ela tiver muito estressada. Que alívio, gente! Menina. Vamos frisar bem essa parte. Lubrificante íntimo é produto de saúde, não é de desenvergonhice. Inclusive, eu gosto de dar uma dica, que se a mulher ficar muito constrangida, às vezes, de parar no meio da relação, né? Ou no começo para usar o lubrificante, ela pode ir ao toalete antes de namorar. Passa o lubrificante um tiquinho do lado de fora, 2 tiquinhos dentro. Preferencialmente um bom lubrificante, sem cheiro e sem gosto. Tem na loja também. É isso que eu ia falar, né? Com certeza procura lá na Lune. Tem, né? Mas pode ser um outro lubri também. E aí, quando você vai pra cama, você já tá toda molhadinha, já tá pronta. E isso gera pro cérebro um alívio, porque estando lubrificada, você sabe que não tem aquela tensão. Exatamente. Muitas mulheres têm dificuldade no sexo pós-parto por conta da dor. E onde que é originária essa dor? A ausência de lubrificação e falta de elasticidade. Então, quando ela faz esse massageamento e usa o lubrificante, ela já vai toda preparada. Agora, essas são as questões fisiológicas.
tem também as questões emocionais. Então é fundamental para quando retornar essa atividade sexual, que essa mulher tenha um ambiente acolhedor, tenha bastante afeto do parceiro, tenha carinho, beijo na boca, pegada. Não pode simplesmente passar o período de resguardo e dar uma cutucadinha. E no automático. Exatamente, e ter uma rapidinha. Não. Quando você vai retomar a sua dinâmica sexual, tem que ser devagarzinho, tem que ser gostoso, para o seu corpo se reacostumar com aquilo. E é fundamental informar isso para o parceiro. Conversem, expliquem, fala que seu corpo está modificado e principalmente habituem-se à sua nova imagem. O corpo que gesta é um corpo diferente. Não se cobre corpo de artista. A gente não faz ideia o que as moças famosas gastam para poder ficar com a barriga chapada. Como que elas voltam do parto daquele jeito, gente? Que até a gente que não teve parto não conseguiu ainda chegar lá. Muitas mulheres, durante o parto cesáreo, por exemplo, já fazem algumas alterações estéticas, né? As moças famosas, gente, elas gastam milhões em tratamento estético, personal, nutricionista, um monte de babá, um monte de auxílio, né? O parceiro também às vezes está mais próximo. A mulher normal, a mulher comum, de verdade, não tem acesso a esse tipo de coisa, sabe? É difícil. Então a gente tem que trabalhar muito com alto amor. Tá tudo bem demorar um pouco mais de tempo a retornar o corpo. E você tem que aprender a amar o corpo que você tem. Se tudo der certo, é um corpo que vai te dar muito prazer. Mas primeiro você tem que reaprender a amar aquele corpo que passou pela gestação. As suas cicatrizes são provas de amor. Se você teve um parto cesáreo e você tem uma cicatriz, aquela cicatriz representa que você colocou um serzinho muito gostoso no mundo. Um pacotinho de amor. Jordana, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Algumas vieram do outro podcast que a gente fez sobre o assunto. Uma muito pessoal minha também, porque apesar de não ser mãe, né, eu me vi, enquanto você estava explicando aqui, logo após a minha cirurgia de endometriose, que foi muito difícil, e foi em conjunto com as tentativas de fertilização, e essa vontade era zero, né? Tanto pela dor, pela falta de lubrificação, pela falta de esperança de não conseguir uma gravidez natural. Então, como que a gente pode lidar com esse fato de que o parceiro, ele quer mais do que a gente, né? Com mais frequência. No meu caso, depois da cirurgia, mas para as mamães depois de ter o filho. Como que a gente trabalha esse lado? Bom, primeiro é muito importante saber que tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum uma mulher ter um momento com uma diminuição do seu desejo sexual. O que não pode acontecer é se isso durar muito tempo. Então, mais de 6 meses, uma pessoa do casal, seja o homem ou a mulher, tem muita vontade de namorar. A outra pessoa não tem vontade nenhuma. Quando isso acontece, é importantíssimo procurar ajuda profissional, né? Seja um sexólogo, um terapeuta sexual, para poder trazer esse alinhamento do casal. Uma das técnicas que a gente tem para melhorar esse desejo sexual, por exemplo, quando você passou pela cirurgia, né? Quando você estava ali naquele momento, de perceber que estava sem vontade de sexo. Quando você olha para trás, você gostaria de ter tido algum mecanismo para melhorar a sua vontade? Claro que eu gostaria. Gostaria de ter tido essa conversa antes. Porque o sexo, gente, é muito libertador, como eu disse no começo, né? Quando a gente tem sexo e principalmente tem orgasmo, a gente libera diversos neurotransmissores do prazer, inclusive a endorfina, que é algo que, relaxa a gente, né? E a serotonina, que é algo que deixa a gente muito contente. Então, o que a mulher pode fazer para melhorar um pouco essa disponibilidade sexual? Dica número 1. Pensar mais em sexo. Já reparou, Monique, que os meninos sempre têm um grupinho de WhatsApp que manda uma sem vergonhice? Ah, já vi. Já vi, já. E quem é casado já passou por isso. Uma outra coisa, quando a gente é criancinha, os menininhos, crianças, não são ensinados a olhar para as moças bonitas na rua, né? E ter um comportamento um pouco mais erotizado. Quando nós meninas, por exemplo, quando você era criancinha, se você sentasse de perna aberta, o que pediam pra você fazer? Tem que cruzar a perna, tem que tampar, não pode mostrar. Mocinha senta de perna cruzada, né? Então nós mulheres somos criadas de forma diferente dos homens. Isso interfere sobre a nossa sexualidade. Então a primeira coisa é pensar mais sobre sexo no dia a dia, né? Colocar o sexo na rotina do dia. A gente bebe água, escova o dente, tem que se alimentar direitinho e
pensar em sexo, né? Seja ler um conto erótico, ver uma foto, rememorar, por exemplo, eu aposto que você deve ter uma memória bem gostosa com seu maridão, lá de começo de namoro. Ou né? se tem. Uma vergonhice assim diferenciada. Então aí no dia a dia a gente traz essa memória para o momento presente. Você pode colocar isso na hora do almoço, do café da manhã, antes de dormir. Mas hoje eu tenho vergonha. Antes eu não tinha. Já tratei isso com o meu psiquiatra também. Ele disse assim, mas você não precisa agir como uma adolescente. Mas eu não consigo me soltar igual era antigamente, não. Isso tem alguns Não motivos. me vejo vestida assim de mulher gato hoje em dia. Mulher gato é ótimo, gente. Tem uma história de mulher gato que vem fazendo miau, mas fica para uma outra conversa. Mas bom, por que isso acontece? Muitas das vezes, quando a gente é jovem, a gente é mais irresponsável. Então a gente tem um sentido de realidade diferente. E aí quando a gente vai envelhecendo, essa responsabilidade vai aumentando, principalmente a autocobrança. E aí quando você é mais velha e se vê, tipo, mas como assim eu vou colocar aquela lingerie? Não faz Exatamente. sentido. Ah, mas eu não tenho mais aquela tetinha olhando pro céu e a cinturinha fina de quando eu era moça, né? Então a gente perpassa por isso. E isso não tem problema, né? Você não precisa ser a mesma mulher que você era quando tinha 20 anos. Você não é a mesma mulher, né? Se tudo deu certo, é uma mulher ainda melhor. Porque a gente evolui. Esperamos que sim. Então, quando eu falo de trazer memória, é só realmente rememorar. Não significa reproduzir, né? É trazer aquilo para o cotidiano. É pensar no sexo no dia a dia. Uma outra dica é a leitura de contos eróticos. Você pode jogar lá no Google, conto erótico, mas não clica nos desenhos que aparecem, porque com certeza vai vir vírus, tá? Você só lê, ignora. Às vezes um trabalho é difícil, ou o caso é ao banheiro, porque tem umas coisas assim, uns negócios que crescem na sua cara, uma loucura. Então, mas você lê. Né? Tem umas coisas assim que a gente até assusta. Mas a leitura de conto é muito importante. Uma outra coisa que auxilia muito a gente, principalmente nessa diminuição de vergonha que a gente cria com o tempo, até com o nosso parceiro, é o autotoque. Né? É a experiência do prazer próprio. Tem uma frase que é muito bacana, que a masturbação é você fazer amor com a pessoa que você mais deve amar no mundo. Você mesmo. Exatamente. Então, ter momentos de intimidade consigo, tocar o corpo todo, não só o genital. Muita gente acha que a masturbação é exclusivamente o toque no genital. Não é. Você pode ter alto prazer de outras formas. Por exemplo, tomar um banho gostoso. Tem muito tempo que você não tem um tempo para tomar tipo um banho assim de 1 hora? Passar um olhinho no corpo. Não tenha coragem de pagar essa conta de luz depois, né, gente? Mas aí o chuveiro fica desligado, é só Mas pra realmente a seu. gente não tira um tempo pra gente. A gente faz tudo ali no automático, na correria. Principalmente mulheres que são mães, né? Que mal tem tempo de ir no banheiro, às vezes, sozinha. Então, conseguir contar com uma rede de apoio para poder ter pelo menos meia hora ou 40 minutos sozinha no banheiro em paz, que seja sentada no vaso ouvindo uma música. Só pra te cortar, me veio uma lembrança que eu fiz aniversário recentemente e uma das minhas amigas me deu um kit enorme de autocuidados. Achei lindo, adorei o cheiro, aí eu fui ler. Nossa, mas aí você tem que passar na pele para esfoliar e aí espera não sei quanto tempo, aí depois você passa uma máscara e deixa agir não sei quanto tempo, depois você enxágua e depois... Falei, gente, eu vou ter que tirar um dia para usar esses produtos. A gente não tira um tempo pra gente. Exatamente. Eu achei muito difícil, eu demorei umas 3 semanas pra usar. Você mais usou? Usei. Ah, que coisa boa. Usei, foi ótimo. Mas assim, eu não consigo encaixar isso no meu dia a dia. E eu percebo que faz falta. Eu me senti ótima, macia, cheirosa. Mas não fiz de novo ainda. Então o que a gente precisa ter? Prioridade com quem? Conosco. Nós mulheres somos ensinadas a sempre colocar o outro em primeiro lugar e não, a gente tem que vir primeiro. Por que a mulher consegue chegar mais cedo no trabalho, cuidar do marido, cuidar da mãe, cuidar dos meninos, arrumar a casa e não no consegue supermercado, fazer tudo? Ter meia hora pra si, ter 1 hora pra si, aí isso é perda de tempo. Não pode usar todos os produtos de beleza que ela tem, porque vai demorar. Então é fundamental que você coloque prioridade em você também. E quando a gente trata de alto prazer, da masturbação, quando você dá prazer pro seu corpo e aquilo é gostoso, o corpo passa a querer mais daquilo. Então quando você erotiza sua mente e liberta o seu corpo, você vai ter muito mais prazer durante a prática sexual. Quanto mais prazer você
você tem, mais prazer você quer. E uma outra dica é chamar o parceiro para junto. Muitas das vezes o homem habitua-se a fazer sexo originário nos filmes adultos, que é o quê? É uma grande coisa entrando no buraco quentinho molhado. É isso que acontece em filme. E filme, gente, é fake, filme é mentira. A gente não tem que reproduzir isso em casa. Então chama o gatão, pede para fazer uma massagem no seu corpo. Se for necessário, agenda. Eu gosto muito de trabalhar com casais, a agenda do amor. É o casal ter um tempo para si durante a semana. Neném pequenininho tem jeito? Não tem. Né? É muito complicado. Mas depois que esse bebê fica um pouquinho mais independente, né? Com 9 meses, 1 ano, e depois a criança maior fica mais fácil ainda, contar com uma rede de apoio, bota na agenda. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, nós vamos ter 2 horas pra gente. Pra jantar, pra almoçar, pra dormir junto, pra fazer sexo. Mas é o momento do casal. Por quê? Muita gente não sabe, mas pai e mãe não transam. Pai e mãe não fazem sexo. Quem faz sexo é o homem e a mulher. Nós temos diversos papéis, né? E muitas mulheres, quando se tornam mães, a mulher morre. É como se a mulher deixasse de existir. E essa mulher não pode morrer. É essa mulher que tem um banho de autocuidado. É essa mulher que gosta ou não de uma maquiagem, de um salto alto, da sainha curta, que bota lingerie. Né? Porque a mãe, qual que é o papel de mãe e de pai? Cuidar da criança. Os cuidadores não têm dinâmica sexual. Então é fundamental que esse casal tenha intimidade e que a porta do quarto de casal fique fechada. O único ambiente na casa onde pai e mãe são homem e mulher é dentro do quarto de casal. Eu imagino que seja muito difícil levar isso na prática. Exatamente. Mas o que acontece? Na minha experiência, todas as vezes que eu já atendi mães que têm filhos maiores, que permanecem dormindo no quarto de casal, e eu não tô falando da cama compartilhada, que é uma técnica de criação de bebês e tudo. Não é isso, são principalmente crianças maiores. Quando eu falo pra ela, olha, vamos tirar a criança do quarto pra você voltar a ter intimidade com seu parceiro, quem não quer sair do quarto não é a criança. É a mãe. É a mãe que não quer que o filho vá para não ter para deixar de ter a desculpa que a criança está ali. Então, em resumo, o que é necessário para que a gente tenha mais vontade de fazer sexo? Que a gente tenha prazer nesse sexo. Então, o sexo tem que ser de qualidade. E você tem que conhecer seu corpo para você ensinar para o seu parceiro o que e como você gosta. Gostaria de agradecer, Jordana, por uma conversa tão esclarecedora, né? Por tantas dicas que você deu, por tirar esse peso também das nossas costas de que isso é normal. Eu já conhecia a Jordana há muito tempo e mesmo tendo passado por um pós-cirúrgico difícil, eu não procurei ajuda, né? Eu teria uma vida muito mais fácil, muito mais simples. Então eu queria orientar, pedir, falar com vocês. Não deixem de procurar ajuda, falar com um médico, com um terapeuta, com uma amiga, porque para tudo tem solução. Jordana, pode deixar suas redes sociais para o pessoal seguir. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido, aproveitado, né? Compartilhem esse vídeo com as amigas, porque muita gente passa por isso e não sabe, né? Minhas redes sociais são @JordanaMedley, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E eu quero deixar uma frase que eu sempre falo nos meus eventos, é que você precisa gozar a vida para que você goze na cama. Então é fundamental ter prazer na vida para que você tenha prazer na cama. Muito obrigada, Jordana. Não deixem de curtir, compartilhar, enviar suas dúvidas ou sugestão de tema para os próximos episódios. Até mais!